Olá, meus queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Sou o professor Márcio e hoje vamos falar sobre ondulatória, que diz respeito justamente ao estudo das ondas. Então, nesta aula, vamos discutir um pouquinho a respeito da característica de todo e qualquer tipo de onda e a sua classificação. Sendo assim, meus queridos, eu vou criar algumas situações para que a gente possa entender o que é uma onda na disciplina da física. Vejam a nossa figura, onde eu tenho uma corda que está preso a uma parede e na ponta dessa corda eu começo a produzir um movimento para cima e para baixo, como vocês podem perceber com o meu braço. Vejam que esta perturbação que eu causei nessa corda, ela vai se traduzir em ondas deste formato aqui. Então, pessoal, as ondas que estão sendo produzidas ao longo dessa corda foram nada mais e nada menos que o resultado de uma perturbação que eu causei nessa corda quando eu comecei a movimentar o meu braço para cima e para baixo, ok? Outra observação importante é se eu pegar uma pedra e jogar num lago, o resultado dessa perturbação que essa pedra causará na superfície da água se traduzirá em ondas circulares que vão se propagar sobre a superfície da água. Portanto, estas ondas circulares que está sendo gerada na superfície deste lago é o resultado de uma perturbação que a pedra causou na superfície da água, no momento em que ela colide com a água, certo? Então, nós podemos entender aqui que a onda é o resultado de uma perturbação em um determinado meio. Agora, para a gente chegar na principal característica de toda e qualquer onda, eu proponho a vocês uma seguinte situação. Vamos imaginar que você e seu amigo estejam dentro de uma piscina e de lados opostos. Uma pessoa joga uma bola dentro da piscina, da qual ela atinge no meio dela, entre vocês dois. Porém, alguém precisa pegar a bola para eles poderem brincar na água. Então, um deles tem a ideia de começar a bater com a mão sobre a superfície da água e de forma periódica, e causando uma perturbação neste meio, de tal forma que durante esta perturbação, elas se traduzirão em ondas circulares que vão se propagando ao longo da superfície. E durante esta propagação das ondas produzidas pelo sujeito, elas vão atingir a bola que está no meio da piscina. E quando você cria essas ondas, já pensando que elas vão atingir a bola, né? Estas ondas, e que elas irão levá-la até o seu amigo para que possam começar a brincadeira. E eu já te adianto aqui, meu querido, isso não vai acontecer. Porque quando estas ondas atingirem a bola, elas não vão conseguir arrastar a bola para o outro lado que se encontra o seu amigo. Estas ondas, quando passarem por esta bola, elas irão fazer apenas com que a bola fique oscilando numa posição vertical de equilíbrio. E isso acontece porque todo e qualquer tipo de onda não consegue transportar a matéria, ela apenas consegue transportar energia. Sendo assim, podemos conceituar que ondas não transportam matéria, mas sim energia. Isso é importantíssimo para vocês, ok? Então, com base nessa concepção e na definição de onda, bem como as suas características, nós já temos condições de começar a fazer a classificação das ondas. E ela pode ser feita adotando alguns critérios. E o primeiro critério que nós vamos utilizar
é quanto à sua natureza. Nós temos duas formas diferentes. A primeira dela é a categoria de ondas mecânicas, ou seja, são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Sendo assim, isso significa que elas não se propagam no vácuo. Exemplo, o som, ondas em corda. Logo, podemos afirmar que o som não se propaga no vácuo. Outro tipo de onda, segundo este critério, são as ondas eletromagnéticas, ou seja, são as ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. E isto significa que elas podem se propagar no vácuo, como também podem se propagar em ambientes providos da matéria. Então, meus queridos, dizer que as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo não é o mesmo que dizer que as ondas eletromagnéticas se propagam unicamente no vácuo. Neste ambiente que nós nos encontramos, provavelmente, onde você está agora, existem várias ondas eletromagnéticas. Um exemplo bem clássico seria a luz, né? Ondas do celular, rádio, TV e etc. Então, deve ter um pouco de cuidado com estas informações. Agora, o segundo critério que podemos adotar é o quanto ao número de propagações. Este, ao meu entender, é o mais simples, pois as ondas podem se propagar como unidimensional. É aquela onda que se propaga em uma única direção. Exemplo é o raio laser, e por esse motivo que ele consegue ir mais longe. E o outro, porque ele tem uma potência maior. E o seu feixe luminoso, composto pelo raio laser, é um feixe luminoso colimado, ou seja, ele se propaga em uma única direção, de tal forma que fica mais difícil de haver a dispersão da luz e de ser absorvido pelo meio. As ondas em cordas também são unidimensionais. Vejam que quando há uma perturbação nesta corda, as ondas vão se propagando em uma única direção. E é por esse motivo que as ondas numa corda é chamado de unidimensionais. Há também as ondas bidimensionais, que são ondas que se propagam em duas direções, pessoal. Exemplo, ondas circulares na água, né? E por último, nós temos as tridimensionais, ou seja, em todas as direções. Exemplo, luz, né? Vejam que se a luz fosse considerada unidimensional, quando o sujeito estivesse embaixo dela, só seria iluminado se mantesse na mesma posição da lâmpada. Então, por essa razão lógica, quando se afasta da lâmpada, ele deixava de ser iluminado. E convenhamos, isso não acontece, não é isso? Outro exemplo é o som. Pela mesma explicação da luz, isso não acontece. Agora, o nosso terceiro critério é o quanto à sua direção de propagação. E a primeira são as ondas transversais. E vamos pegar como um exemplo clássico uma corda que foi posta a oscilar, dando origem a esse trem de ondas senoidais. Vejam que para provocar a oscilação dessa corda, eu tive que fazer um movimento para cima e para baixo, correto? Portanto, podemos afirmar que esta é a direção de vibração dessa corda. Como estou fazendo este movimento para cima e para baixo, vejam que estas ondas estão se propagando para frente, não é isso? Então, essas ondas representam a sua direção de propagação. Vejam que a direção de propagação não coincide com a direção de vibração. E quando isso acontece,
nós classificamos como uma onda transversal. Logo, a sua direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. E é por esse motivo que eu posso identificar as ondas geradas em uma corda. Como exemplo, as ondas transversais. As ondas eletromagnéticas também são exemplos de ondas transversais, tudo bem? O segundo critério para esse tipo de onda são as ondas longitudinais. Um exemplo são as molas. Veja o nosso exemplo, onde ela está na horizontal, em cima de um apoio, vamos se dizer assim. Então, vamos imaginar que eu dê um empurrão nessa mola, né, para frente, de tal forma que elas vão começar a ficar se movimentando para frente e para trás. Perceba que a direção de vibração se dará para frente e para trás, e esta propagação é uma consequência do que eu estou produzindo nessa mola, ou seja, que eu provoquei na mola. Então, podemos afirmar que a direção de vibração coincide com a direção de propagação, ou seja, não forma um ângulo de 90 graus. E é por esse motivo que as ondas geradas nesta mola são ondas longitudinais. Um exemplo são ondas geradas numa mola, foi o que eu apresentei aqui para vocês, né? Que foi aplicado durante a nossa aula. E também nós temos as ondas sonoras, que também são tipos de ondas longitudinais. Tudo bem? Meus queridos, com isso dou aula encerrada sobre a classificação das ondas e também a identificação das suas propriedades. Espero vocês na nossa próxima aula, da qual vamos discutir os elementos das ondas. Um grande abraço, até a próxima.